Quero hoje ver se a gente consegue praticamente finalizar nesse modelo. Tem algumas coisas ainda que dá para fazer. A cabeça, eu lembro que ficou faltando alguns detalhes, né? Mas o que? Praticamente eu acertei aqui já a posição do pescoço. Faltou fazer aqui esse chifrezinho, né? Que ela tem, essa, esse pompom. Falta acertar ainda detalhes aqui do braço, da mão, principalmente, o joelho, de repente fazer a bota, e aí a gente já praticamente fecha, né, o modelo. Claro que se a gente continuar trabalhando, a gente consegue uma maior quantidade de detalhes, ou maior qualidade, né, de detalhes, mas tem muita coisa também que são detalhes que podem chegar através de texturização, né, através de trabalho de textura. A modelagem não precisa atingir 100% dos objetivos. Uma modelagem mais ou menos, com uma boa texturização, é muito melhor do que uma modelagem excelente com uma texturização mais ou menos. Então, aqui o que eu estava verificando aqui agora, né? Ligando aqui a função do raio-x, a cintura dela ainda está um pouco grossa, ela tem a cintura um pouco mais fina, um pouco mais marcada. Então, para preservar isso, eu vou aproveitar aqui ainda em raio-x. Eu vou marcar aqui, de repente, mais um loop cutzinho, até aproximar aqui mais, né? Para poder criar esse vínculo, né? Criar essa coisa que ela tem aqui, essa cintura bem separada. Vou tirar aqui da raio-x. Vou começar usando o apertei o F sem querer, o Ctrl Z. Aliás, eu não liguei aqui o Screencast. Deixa eu ligar aqui que ajuda bastante a vocês. Pronto. Então vou apertar aqui um pouco mais a questão da cintura dela. Esse pode vir mais. Esse pode vir. Aqui essa lateral aqui, não posso vim bastante com ela. Sobrou alguma coisa aqui do bumbum, posso jogar aqui um pouco para fora. Acho que cabe mais um loopzinho aqui nessa parte de cima, já vou colocar. Vai me ajudar, vai ser necessário, principalmente para fazer depois, na hora do rigging. Eu vou precisar de mais segmentação aqui para poder dobrar a coluna, torcer a coluna. Não posso deixar isso aqui tão reto. Vou colocar mais um loopzinho aqui para poder me ajudar a preservar isso. Eu já vou aproveitar. Isso aí. Tentar chegar aqui num formato. Eu posso chegar mais para baixo. De repente posso até botar mais um loop cut, né? Mais um aqui, que vai me ajudar. Aí eu vou verificando, né? Para poder bater aqui o formato. Nem sempre a gente vai conseguir bater 100%, mas o máximo possível. Aqui ficou amassado. Trazer isso aqui para fora um pouquinho. Vou dar aqui o GG para abrir aqui um pouquinho. Posso tentar até não deixar tão marcado aqui um vinco tão próximo aqui, ó, a simetria, para não ter nenhum tipo de problema ali. Aqui que eu preciso ver o quanto que eu vou ter que colocar para dentro para marcar esse vinco. A barriga dela está um pouco reta aqui ainda. Dá uma arredondada. Desligar aqui esse subdivision temporariamente para poder enxergar melhor o que eu estou fazendo, né? Eu estava fazendo aqui algumas coisas meio amassadas. Vou desamassar.
Pode ir ligando, desligando para ver o resultado. O braço também ainda está bastante quadrado, né? Então, pô, eu tenho que seguir aqui procurando um formato mais arredondado em tudo, né? É um tempo que tem que dedicar. Tentando acertar mais aqui em relação à referência. Tentando trazer um formato mais arredondado. Vou colocando a vista assim, meio que olhando da ponta do pulso, né? Me ajuda a ter uma movimentação aqui um pouco mais precisa. Fazer uma caixinha aqui, ó. Acertando devagar e puxando. Quanto aqui eu preciso extrapolar? Achei que afinou aqui um pouquinho a panturrilha dela, posso crescer um pouquinho mais. Aqui a coxa dela acabou afinando um pouquinho também, trazer um pouquinho mais para frente. Essa parte aqui para deixar um pouquinho mais arredondada, um pouquinho mais para dentro. A gente vai aqui trabalhando devagar. Umas O que partes que que mesmo faltou? com subdivisão e modifier no caso, parecem estar meio pontudas. Por que que isso acontece? Às vezes pode ser quando tem uma ponta, uma aproximação, um conjunto de arestas. Por exemplo, aqui parece que está marcando um vínculo aqui nessa parte da perna, onde eu estou passando o mouse. Repara como é uma parte que eu tenho uma proximidade maior. Aqui eu tenho faces maiores e mais esticadas do que aqui. Então, de repente, é uma boa aqui eu começar a abrir um pouquinho, né? Começar a tentar deixar as faces mais regulares, mais bem divididas, que aí eu vou aliviando essas marcações. E provavelmente aqui tem uma característica também que está ligada, eu preciso confirmar do meu shade smooth, que eu havia ligado aqui no Object Mode. Em cima do meu shade smooth ele deve estar. Era isso. Ele estava interpretando. Ele estava com um limite de ângulo. Onde que ficava essa função mesmo? Acho que era por aqui, não. Está em algum lugar aqui essa opção. Que ele começa a interpretar assim, por exemplo, até 25 graus ele mantém o vinco, e acima de 25 graus, né, de inclinação entre uma face e outra, ele começa a suavizar. Mas é uma simulação só de luz e sombra. Ele não está de fato fazendo aquele vinco. É só esse smooth, né? Essa equalização de cor entre um polígono e outro. Não lembro agora exatamente aonde que configura isso. Acho que onde que era. Normals. Aqui a parte de Object Data aqui mesmo. Open Maps, Color Attributes, Space Maps. Aqui, Auto Smooth. É isso aqui que eu estava falando. Então, com essa função daqui, se ela está ligada, ó, é o que estava fazendo essa marcação, viu? Quando eu estou com um ângulo, né, que é abaixo, que é acima de 30 graus, ele começa a preservar o vínculo, a marcação, mas é só uma simulação. Se eu desligo,
ele equaliza a cor. Tá aqui dentro Ah, de tá. Object Data. É Você mais pode configurar simbólico, isso. então? É um efeito de render, tá? Ele não é Ah, tá. exatamente uma. Ele não está mexendo a geometria, né? Ele está fazendo um cálculo com a luz, né, e com a cor que um polígono tem, com a cor que outro polígono tem, ele está suavizando a passagem, né, fazendo um degradê entre um polígono e outro. E aí ele considera que quando aquele ângulo é mais suave, né, quando é muito expressivo, ele não precisa fazer. Para ele deixar mais claro aqui na gravação, posso colocar um cubinho, né? Aqui nesse cubinho vou deixar aquele shade smooth, mas vou ligar esse auto smooth de 30 graus. Então, se eu entrar aqui no edit mode dele e se eu colocar um ângulo que seja um pouco mais reto, né? Ó, em algum momento ele vai equalizar a passagem de cor. Mas se eu deixar um ângulo um pouco mais expressivo, ele mantém a marcação. E eu posso configurar isso aqui, ó. Se eu começar a trocar a tolerância, ó, como que quando eu chego naquele grau, ele faz smooth. O que está funcionando aqui na prática. Então isso estava me atrapalhando um pouquinho ali. Devia estar ligado aqui sem querer. Vou deixar desligado. Tem muita coisa para melhorar aqui no modelo, mas está saindo. Beleza. Ela está sem joelho ainda, né? Então posso pegar aqui. Vou colocar até mais um loopzinho antes aqui para ter mais possibilidade aqui na perna. Aqui também estava muito esticado, aqui está muito esticado. Tentar deixar uns polígonos não tão grandes, não tão esticados, porque eles são mais difíceis, né, de animar. Eles acabam, de repente, torcendo muito a malha. A gente precisa de uma quantidade satisfatória de vértices para segurar as nossas deformações. Então, aqui eu posso pegar 4 polígonos aqui, apertar I, né, de inset, para começar a preparar aqui para montar uma estrutura de um joelho. Ligar aqui temporariamente o Subdivision. Não vai dar tempo até o fim simbólico da disciplina, mas depois a gente pode ligar. Ou pelo menos colocar num Mixamo da vida e ver uma movimentação, né? Usar um auto-rigger, alguma coisa assim. Então, vou preparar aqui o joelho, né, com a estrutura do inset. Tem algumas ferramentas, Guilherme, que criam um rig automático. Nem sempre é muito bom, tá? Quando a gente faz um rig customizado, tá, para as nossas necessidades, a gente tem mais controle. Mas tem uma, vou até mostrar aqui. Mixamo é muito bom, muito prático. Aqui eu não estou logado, mas qual que é a proposta aqui? Deixa eu fazer aqui um loginzinho rápido aqui para precisar do meu. Não, então vou precisar entrar com outro Google. Mas tranquilo. Basicamente, você manda o seu modelo 3D, né, para o site, você faz o upload, isso acontece na nuvem, tá? E aí você vai ter uma representação dele aberta no browser, você vai marcar todas as articulações, né, de acordo com o modelo humano, então vai dizer onde está o joelho, onde que está o cotovelo, onde que está o ombro, né, onde que está a coluna, vai marcar ali minimamente a face. E ele tem uma série de animações que você pode fazer, inclusive assim, são meio procedurais. Você pode colocar intensidades diferentes em cada movimentação. Tem muita movimentação lá que é importante principalmente para a indústria de jogos. Então tem aquelas posições de personagem parado, né, que a gente chama de idle, tem personagem andando, correndo, dançando, sei lá, fazendo movimentos de jogos, tipo batendo com espada, atirando, esse tipo de coisa. E você pode aproveitar e exportar já com essas animações
ou exportar o seu personagem com o esqueleto automático que o Mixamo gera para criar outra animação. Não é o melhor rig do mundo, tá? Mas é rápido, é muito rápido e é muito fácil de você integrar com mockups. Então, assim, como na indústria muitas vezes a gente precisa que as coisas aconteçam, né? O feito é melhor do que o perfeito. Esse tipo de solução aqui atende muito bem a maioria dos trabalhos. E ele é bem facinho de usar, é bem tranquilo. Ou se é, já salvou muito trabalho pra gente. Agora mesmo no projeto do Caverna do Dragão, né, que a gente fez para Hasbro, a gente estava com o modelo 3D do Vingador e a gente precisava fazer ele voando, né, para integrar com uma cena. A gente não precisou montar a animação dele voando. A gente jogou o modelo do Vingador para o Mixamo. Tinha uma animação já de, assim, aquele meio voando, né? A gente configurou minimamente ali. E depois a única coisa que a gente precisou animar na mão, animar assim manualmente, foi a asa, porque o voando era meio super-homem, né? Aí não estava compreendendo a asa do Vingador, então a asa a gente precisou fazer por fora. Mas adiantou 95% do nosso trabalho. Viu isso, interessante. Eu penso também que, assim, ele faz o básico, né? Mas se quiser meio que aprofundar um pouco a movimentação, aí já pode trabalhar no aprofundamento, né? No programa como o Blender, por exemplo, né? Já que ele tem uma coisa muito mais de entrada, mais de base, assim, na questão Então, do rigging. aí foi bom você falar que eu me lembrei de falar agora de outra plataforma. Você me perguntou outro dia sobre plataformas com AI, né, integrando também com 3D, com animação e tudo mais. Tem uma aqui fantástica, tá? Essa daqui ainda não consegui experimentar, eu ainda não comprei a licença. Mas pelos vídeos eu tô achando fantástica. Se chama Cascadeur, uma coisa assim, parece um nome francês. Mas basicamente o que que você faz? Né? Você bloca minimamente a animação, tá? Blocar quer dizer rascunhar. Você vai rascunhar minimamente as poses-chave e toda a animação secundária, física, a AI vai incluir. Então, ela vai sair, vai fazer aquele salto da animação simples para a animação complexa por AI. Nossa, gente. De novo, atendendo principalmente o pessoal de jogos, né? Faz sentido, né? Esse GIF aí de baixo, ó, já é uma coisa bem complexa. Sim. Deixa eu ver se eu acho aqui algum representativo. Ó, a pessoa montou aqui só duas poses simples naquele outro, né? Que era o personagem flipando a pose. E aquele salto para fazer, ó, quem tá fazendo é AI. Nossa, Em não cinza aí, sabia. ó. Em cinza é o que a pessoa animou na mão, e em verde é o que a AI melhorou a animação. Gente. Olha isso aí. Ó, o pulo, né, da bonequinha de verde, né? Dá até uma coisa orgânica, né? Ele compreende a física, então você tem que saltar, você tem uma aceleração, né? A gravidade agindo, compreende isso tudo. Legal. Ou compreende, por exemplo, é muito fácil numa animação dessa com espada, você fazer a pessoa passar a mão assim e ela parar exatamente na pose, né? A pose final, seu último quadro. Só que nem sempre é isso. A gente não tem essa precisão. Se a gente faz um movimento rápido, a gente tende a fazer um overshoot, né? É uma das leis da animação. A gente meio que passa do ponto e volta. Ele tem um efeito meio mola, né? E gera isso automático. Hum, Então, a animação fica muito mais complexa. gente, legal isso. Cascadeur. É Esse aqui um, ainda é não um, é comprei. um outro mundo, gente. Isso é todo um universo pra mim, assim. Muito Ó, louco. esse daqui é um Só auto na rig funcionando. modelagem. Aí, isso é só não é nem modelagem, é rig, né? Movimentação de Rig. modelo 3D. Olha, isso aí parece ser um rig mais grosso. Não sei se é por conta de articulação. Ele Esse já está azul. fazendo uma representação de volume, né? Ah, tá. Então é muito bom se a gente consegue fazer essa representação, porque a gente aproveita isso para pegar, para acelerar, né, o processo de gerar influência em cima dos vértices. Hum, Já fica mais visual. entendi. Bom, então a indústria está avançando bastante, né?
Isso, o clipe do Linkin Park. Eu gostei, Matheus. Eu concordo com a Lorena. Eu achei o clipe legal. Eu não sei se é porque eu gostava, né, ainda gosto de Linkin Park, aí me pega um pouco diferente. Ó, vou gerar um volumezinho aqui no joelho. Posso até deixar a parte de baixo um pouco mais marcada, mesmo não tendo tanto isso na referência. Para cima, de repente, posso esticar um pouco mais. Ó, ele começa a marcar um pouco diferente. Se quiser entender com alguma luz um pouco melhor, né, como está ficando o modelo, o Blender tem um modo aqui chamado de Material Preview, né, que ele vai colocar uma luz um pouco mais interessante. Aqui só está todo cinza, não ficou tão bom, mas que já compreende um pouco mais de reflexo, tal, às vezes é melhor para entender o volume. Aliás, sobre a representação de volume, né, eu posso trocar aqui um pouco as condições do material que eu estou vendo aqui na tela, né, para ver se tem alguma coisa que me ajude mais a trabalhar. Então, eu estou com esse material cinza de trabalho, que tem esse reflexo, mas se eu peço aqui para ampliar as minhas funções de shading, eu tenho aqui algumas outras coisas, né? Eu posso trocar aqui qual que é o meu material, então tem alguns outros setups aqui básicos, né? Que podem me ajudar a achar outros formatos, dependendo do que eu vou modelar, me ajudar a perceber melhor algumas imperfeições, né? Ó, já tem alguns aqui que simulam mais pele. Se eu tocar aqui para Match Cap, sair de estúdio, posso modelar de repente, pode ficar mais fácil se eu botar aqui um material de clay, né, um material um pouco mais de argila. Isso aqui é só preview, né? Se eu estou modelando um carro, de repente, já trabalhar aqui com uma coisa mais cromada, me ajuda a entender melhor o objeto. Botar aqui, sei lá, um cromado para me ajudar a tirar. Isso aqui é como se estivesse fazendo um polimento técnico de um carro, né? Eu percebendo o reflexo que isso está gerando, eu consigo perceber melhor se a forma está amassada. Então tem vários detalhezinhos aqui. Colocar uma coisa meio cartoon, materiais de preview. Nossa, muito legal isso. Ultrapassa aquela coisa do acinzentado que a gente está acostumado a ver, né? É muito bom para isso que você falou de perceber o material onde ele vai ser renderizado de fato. Como no caso uma pele humana ou uma lataria de carro. Ó, eu gosto de trabalhar assim, às vezes esculpindo com material de argila. Sai um pouco, assim, né? É uma coisa meio de percepção. Se eu estou modelando um personagem, eu estou trabalhando com uma cor que eu não reconheço como uma cor de pessoa, né? Tô trabalhando com verde, estou trabalhando com azul, eu não percebo tanto assim os detalhes. Se eu trago para um tom de pele humana, eu consigo interpretar melhor o que está gerando. Ó, já é outra coisa. Observar assim. Beleza. Então eu coloquei aqui já um joelhinho, né? Que é que eu tinha marcado para fazer hoje também, para fazer mão. A mão, eu não vou usar exatamente essa referência que eu tenho aqui da mão dela aqui no Model Sheet, porque não está exatamente fácil de seguir como referência. E também mão, todo mundo aqui, né? Tem como olhar a sua própria mão e ver a referência, né? Ou procurar alguma coisa. É um pouco mais fácil, mais para a gente entender a estrutura. E também, assim, gente, tem certas coisas que a gente não vai modelar toda hora. Mão é uma delas. A partir do momento que você já tem ali, você já modelou umas duas mãos masculinas, umas duas mãos femininas, eu não vou mais perder tempo modelando mão de todo personagem, porque não precisa, não vai variar tanto assim. É muito mais rápido eu pegar uma mão que eu já tenho aqui de arquivo meu, importar
e adequar minimamente para bater, né, e depois mesclar com o arquivo, do que ficar reinventando a roda, pô, sempre modelando ali a mão do zero, uma orelha do zero, não vai ter tanta variação assim. Então, depois que você faz algumas, realmente você para de fazer. Mas qual que é a estrutura básica aqui, tá? Vou esconder aqui, vou sair do corpo. Aliás, vou até esconder tudo. E vou começar uma caixinha nova. Mesh, cubo. Esse cubo, vou fazer ele meio fora de escala, depois acerto a escala, mas vou colocar ele aqui em Edit Mode, né? Ele vai ser a base da minha mão. Então, de repente, eu já coloco um pouco mais aqui no formato. Posso ligar aqui o modo raio-x, venho, dou um grab em Z para funilar um pouquinho. Vou fazer a mão deitada, né? Grab em Z aqui, boto aqui para ver de cima. Posso colocar já tentar dar aqui o formato da mão. Então, qual que é a ideia que eu vou fazer aqui, né? Aqui do lado direito vai ser a conexão com o pulso, tá? Eu vou tirar o polegar daqui e os outros dedos eu vou tirar daqui, tá? Então essa vai ser a ideia da mão. Como que é o formato da mão? Se a gente olhar, ela faz meio que uma curvinha assim, que ela sobe e depois ela começa a recuar assim um pouquinho, né? Ela não é exatamente reta. Aqui eu acabei acentuando, mas ela tem meio que um arco descendente para cá. Então eu vou precisar de segmentação para conseguir chegar nesse arco. Deixa eu deletar aqui esse bando de rabisco que eu fiz. Deleta. Beleza. Então posso trazer aqui loop cut, colocar aqui, vou cortar uma vez no meio, já vou acertando, vou sempre acertando aos poucos. Trago para cá, um pouco mais para cá, né? Vou dividir. Eu vou tirar 4 dedos aqui, né? Então vou colocar mais 2 loop cuts. Um aqui, um aqui. Ó, vou acertando assim, minimamente. Posso colocar de frente, né? O que seria de lado na minha mão. De repente colocar um loop cut também. Cadê o loop cut? Aqui nesse sentido. Colocar aqui e já começar a dar um pouco do volume da mão. Então, aqui de repente ser um pouquinho mais alto. Tentar fazer a mão mais em posição de descanso. Aqui uma mão um pouco mais em conchinha, né? Ou alguma coisa assim, né? Beleza. Lembra daquela lógica que eu falei de quando a gente vai fazer uma extrusão de alguma coisa que eu vou perceber como redonda, de usar pelo menos 4 polígonos, né? De usar 8 vértices e não 4 para poder arredondar. Então, cada preparação aqui que eu fiz para dedo, eu vou cortar no meio, né? Eu vou fazer isso aqui Fazer aquilo para tipo poder. no caso do Bender, né? Quando for fazer a Isso, quando mão eu e o braço preparei para dele. tirar o braço, exatamente. Exatamente isso, Guilherme. Então, eu vou fazer essa preparação. Então, vou pegar aqui o loop cut de novo. Né? Com o loop cut, vou cortar uma vez aqui na horizontal. E vou na vertical aqui pelo menos mais uma vez, aonde eu vou tirar cada dedo. Então, cada grupinho desse, de 4 passes, né? Vou tirar aqui do raio-x. Cada grupinho desse vai virar um dedo para mim.
Vou deixar assim por enquanto, tá? Vocês vão ver que tem uma técnica diferente aqui depois na hora de mesclar. Vou deixar assim, depois eu vou detalhar um pouco mais a mão. Por incrível que pareça, já dá pra perceber o que é uma mão assim, só que sem os dedos. Uma mão cotó. Que bom. Vou deixar aqui um pouquinho mais arredondado, mas quando a gente bota também o modifier, né, melhora bastante. Então, vou trabalhar aqui, começa a ficar. Ainda está muito reta a mão. Se a gente olhar de lado, ela também não é tão reta assim. Ela vai ter um. Eu dar um decaimento aqui também, né? Ela meio que faz assim. Vocês podem ver, se olhar a mão de vocês, como que ela também fica. Não, o mindinho é mais baixo. Essa parte aqui, ela desce um pouco. Isso eu ainda vou fazer. Mas vou fazer primeiro o dedo aqui com vocês. Vou fazer um dedo. Então, beleza. Eu vou deixar isso aqui quietinho. Estou em Object Mode. Shift A, Mesh. Aqui eu vou começar de um cilindrozinho para me acelerar. Vou pegar aqui um cilindro. Só que aqui na quantidade de vértices, né, desse cilindro, eu já vou diminuir bem. Vou colocar aqui só 8 vértices, porque é a base que eu vou usar para o dedo. Né? Eu quero um cilindro com 8 lados. Já vou diminuir aqui também o raio do cilindro, um pouco a profundidade. A mão está gigante, né? Só para botar em perspectiva. Ela está em pé em cima da mão. Mas depois eu vou acertar a escala com ela. Então eu vou colocar o cilindro aqui, vou girar aqui para deixar ele, aliás, vou girar, fazer certinho aqui, vou girar em Y 90 graus. Enquanto eu estou modelando, vou manter um pouco mais preciso, depois eu quebro essa precisão. Cubo. Esse cilindro é pra quê mesmo? Vai virar o dedo. Ah, eu achei que você ia estrudar o dedo, igual fez com o Bender. Então, só que eu sou preguiçoso. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um dedo e depois eu vou fazer os clones desse dedo. Ao invés de estrudar e ter que detalhar logo 5 dedos, eu quero detalhar um só. Ah, sim. É porque como os dedos também não são exatamente do mesmo tamanho, eu achei que seria mais interessante fazer do jeito estrudado, mas que bom que tem outra forma também, né? Não, mas então, eu posso acertar essa questão de escala, isso tudo, depois do dedo pronto, mas para fazer o detalhamento aqui de cada falange, fazer de repente a unha, se eu vou fazer um personagem com unha grande, isso tudo, eu vou fazer uma vez só. Não vou pirar de Legal. fazer isso agora, né? Uhum. Eu só quero saber como é que vai ser pra você fundir o dedo com a mão, porque faz tempo que eu não vejo isso, fundir um objeto com Ah, outro. boa, vou chegar lá. Aqui vou dividir então, eu tenho que dividir em três aqui o dedo. Vão ser aqui as três falanges. E eu vou criar aqui a ponta do dedo. Eu ainda não tenho exatamente uma ponta aqui, aliás, a minha ponta aqui não é nem quad. Eu vou pegar aqui o knife, vou cortar assim, meio que no meio, enter, no meio, enter, só para ter aqui uma ponta quad. E na outra ponta, onde eu vou fundir, eu vou deletar essa face. Não precisa aqui existir, só vai me atrapalhar agora. Então aqui ela está oca, né? E aqui do outro lado eu vou fazer a ponta do dedo. Então, esse polígono aqui eu vou puxar um pouquinho para frente, vou dar um grab de X, vou colocar aqui um pouco mais na frente. Aí aqui tem uma diferença, né? Se a gente está fazendo mão masculina e mão feminina. Quem desenha, né? Quem estuda desenho já percebeu essa diferença em outros momentos. Mas o dedo feminino ele tende a ser um pouco mais fino e ter a ponta um pouco mais alongada do que o dedo masculino. O dedo masculino ele tende a ser um pouco mais achatadinho com a ponta mais larga. Então aí vai depender, né, do personagem que vocês estão fazendo. A Arlequina, Essa- inclusive, e praticamente todas as personagens femininas que são desenhadas pelo Bruce Timm são assim, tem os dedos fininhos, a ponta dos dedos fininhos. Os homens já têm um dedão bem grosso, assim, Superman, Batman, qualquer personagem masculino já é o oposto.
É porque é aquela coisa, né? Uma coisa bem caricatural, assim, bem exagerada mesmo. Está muito relacionado também à representação do balanço entre força e agilidade, né? A gente vê um personagem com a mão um pouco maior, um pouco mais larga, a gente vai tender a perceber aquele personagem como mais bruto, né? Como o caso aí do super-herói que vai sair na pancada aí com os outros. Se a gente vê um personagem mais longilíneo, com pontas mais finas, a nossa percepção é outra, de que vai ser mais ágil, de que vai ser de repente mais rápido, de que vai ter aí outros artifícios, que é o caso da Arlequina, né? Que não é exatamente uma brucutu, mas é. Aquela animação da Liga da Justiça, que, né, de 2001 a 2004, que foi feita no traço do Bruce Timm. É basicamente isso. O Flash, por exemplo, apesar de ser um personagem masculino, ele, se comparado a um Superman e um Batman, ele tem as mãos um pouco menos mais suaves do que o do Superman, por exemplo. Personagens mago também, porque a DC explora muito esse universo de mago. Ele é sempre com Uhum. um traço mais fino, se comparado a um personagem de super-herói como Superman, ou Batman, ou Lanterna Verde. É bem Verdade. interessante isso mesmo. Aqui eu coloquei mais um loop cut entre cada falange, né? Porque o que, que eu já vou fazer aqui? Aonde tem a dobra, eu já vou puxar um pouquinho para cima, aqui para marcar, né? Onde que está o dedo, aonde que ele vai dobrar. E aqui é onde vai estar meio que a barriguinha do dedo, né? Então, trabalhar assim um pouquinho mais. Aliás, toda essa parte aqui de cima do dedo, né? Se a gente olha um dedo de frente, ele não é redondo, né? A parte de cima dele é mais achatadinha, ele é arredondado mais na parte de baixo, né? Olha aí para o dedo de vocês. Ele é mais próximo disso aqui do que exatamente de um cilindro. Então, fazer a unha aqui, né, por exemplo, eu vou reproduzir esse formato aí, pegando esse loop que está aqui em cima. Então, todo esse loop aqui, posso descer ele aqui um pouco, né? Então, ó, o dedo vai começando a aparecer. Vamos ver como que ele está ficando aqui sobre o vídeo. O dedo está começando a querer aparecer. Posso colocar ele de cima, pegar aqui o Edit Mode, de repente marcar aqui onde vai ter a dobra, deixar o dedo um pouquinho maior. Aí vai da referência aí que vocês estão querendo seguir, né? Isso aí não tem jeito, é ficar olhando para a própria mão, como tudo na modelagem, vocês estão vendo. Não tem uma resposta, vai muito do que vocês estão querendo reproduzir. Tentar, já vou afinando aqui a ponta. Ah, isso aqui eu achei que levei muito para frente. Ó, vai ser uma coisa mais assim. Vou afinar bem mais a ponta, vou deixar um dedo mais grosso na base, com a ponta mais fina. Sei lá. Também não vou gastar muito tempo aqui procurando formato, né? Senão a gente não avança aqui na aula. Estou lendo aqui agora suas mensagens, Guilherme. Legal. Super dá para esculpir. Agora, se esculpir, o que que vai fazer, né? A gente vai acabar tendo que fazer isso aqui depois. Vai ter que fazer uma retopologia. O resultado direto da escultura a gente não aproveita para animação. Fica com muito polígono. Já representa bem um dedo, assim. Então um bug ali, eu acho, não. Ah, não, acho que foi coisa de visualização mesmo. É. Já representa bem um dedo pra mim.
que eu posso fazer aqui também? A mesma coisa, aonde o dedo vai dobrar, eu posso colocar um pouco mais de polígono, posso colocar um inset ao contrário, para poder ajudar a marcar a dobrinha, né, o dedo não dobrar igual uma salsichinha. Aí, assim. E também a gente tem que avaliar uma coisa, né? Eu vou fazer algum render nesse personagem que vai ser um close da mão, né? Eu vou fechar a câmera na mão, ela vai ocupar uma porção assim satisfatória do meu render, da minha câmera. Se não vai, eu posso ser muito mais econômico nos meus detalhes. Eu não preciso ir tão longe. Agora, se eu vou renderizar mais de perto, aí sim eu preciso ter mais detalhe. É a mesma coisa com rig, gente. Nem sempre a gente precisa ter um rigging completamente funcional, com todas as dobras, com tudo, se o próprio roteiro da animação não contempla aquele movimento. E aqui eu estou fazendo à mão, mas esse exemplo é muito bom pensando em pé. Se a gente estiver sendo muito criterioso, rigando um pé de um personagem, eu vou querer fazer lá os dedos certinhos, né? Modelar o dedo, depois fazer o ossinho para cada dedo do pé. E o pé da pessoa vai poder fazer isso aqui, né? Vai poder mexer ali os dedos individualmente. Agora, quantas obras vocês veem em que tem necessidade de ter um personagem que contemple o movimento de dedo individual do pé? Pô, é minoria, né? É quase nenhuma. A não ser que tenha uma cena muito específica ali, que o personagem vai estar deitado na cama, alguém vai chegar e vai ficar fazendo cócegas, né? E aí a pessoa vai ficar rindo, e o dedinho vai ficar assim. Não precisa. Você pode botar meio que um osso só ali, que possa contemplar o movimento de todos os dedos e mexer todos eles em conjunto, e, e aquilo vai passar. Aliás, muitas vezes o personagem não tem nem pé. Se a gente olhar aqui, a própria Arlequina, aqui agora, do jeito que tá, vou ligar aqui de novo a referência. Eu preciso modelar o pé dela, se ela vai aparecer sempre de sapato. Eu não vou nem gastar tempo modelando, eu vou modelar o sapato. Se eu esconder o sapato, a canela dela vai acabar. Né? Tem muito personagem de animação que acontece isso. Aliás, o próprio Shrek aconteceu isso, né? Vendo o making of do Shrek, eu peguei essa informação. O primeiro personagem, o primeiro modelo 3D, né, do primeiro filme do Shrek, ele não tinha pé. A perna acabava no sapato, né? Porque em nenhum momento da primeira animação ele precisava aparecer descalço. Então, não foi construído. E aí, do Shrek 1 para o Shrek 2, no roteiro do Shrek 2, tinha uma cena que contemplava o Shrek descalço. E aí precisou refazer o modelo, né? Aliás, aproveitaram, refizeram todo o modelo, mas principalmente por causa desse motivo. O primeiro Shrek não precisava, ele não tinha pé. É questão de tempo também, né? Assim, o mais leve é marginal. Sim, deixa mais leve. Mas é marginal, não é esse exatamente o principal modelo, o principal objetivo. Mas principalmente para não trabalhar à toa, né? Otimiza. Se eu tiver uma mesh de um pé ali por baixo do sapato, aliás, é mais uma chance de coisa dar errado, né? É mais uma coisa que eu vou ter que me preocupar se aquela mesh vai aparecer, se vai dar algum bug no rig e tal. Isso daí tem muita coisa que a gente resolve por, por linguagem, aliás, e que seria uma dificuldade técnica, a gente resolve por linguagem. Um outro exemplo muito bom de animação 3D aconteceu no Madagascar. Todo mundo aqui viu Madagascar, né? Imagino a animação, ou pelo menos sabe qual é. Então, tem aquele leão do Madagascar, tem hora que ele é um personagem bípede e tem hora que ele é um personagem quadrúpede. Né? Ele fica lá de quatro, né? Ele anda de quatro e ele também anda em pé. No primeiro filme, não existia, não tem nenhuma cena no filme que o personagem está de quatro e levanta, porque não tinha uma solução de rigging até aquele momento que pudesse fazer um personagem ora se comportar como bípede e ora se comportar como quadrúpede. Então, qual que foi a solução? A solução foi de linguagem. Esse levantar e abaixar do personagem, ele sempre acontecia num corte de câmera, era um truque de edição. Você não tinha uma cena dele levantando, você tinha uma cena dele de quatro, né?
e aí cortava a cena e da próxima cena ele já estava de pé. E fazia esse raccord, fazia essa coisa. Só no segundo filme que teve a solução técnica para fazer o personagem fazer a transição de bípede para quadrúpede. Até porque tem outras coisas envolvidas com isso. Não é só fazer o personagem andar. A estrutura do personagem bípede, se vocês avaliarem, ela é diferente do personagem quadrúpede. Quando ele levanta, o peito dele tem que inflar, ele tem que ter essa caixa torácica maior, mas se ele está ali abaixado, ele não pode ter aquele volume, senão fica esquisito. Assim, o volume e as proporções do corpo do personagem precisam mudar. Então, no primeiro filme, tinham dois modelos diferentes, dois leões diferentes, um bípede e um quadrúpede. Isso é muito interessante. É, vê de novo prestando atenção nisso. Cara, é porque realmente eu lembro, eu assisti muito pequeno Madagascar, né? Eu acho que eu tinha uns 6, 8 anos. E eu lembro que tinha cenas mesmo que o leão tinha esse dilema, né? Que ele, por ser um animal selvagem, tinha um certo medo dele comer a zebra, né? Quando ele chegasse lá em Uhum. Madagascar. E teve um momento que ele ficou meio que gerou esse suspense. O filme tinha isso. Aí eu imagino que deveria ser isso, né? Que você está falando, né? Essa cena que ele quase que se transformou num predador, deve ter pegado um outro modelo dele como um predador, né? Quadrúpede. E na cena que ele tá mais humanizado, né? Que ele não tá selvagem, ele tá bípede, né? Eu nunca Muito. reparei nisso. E interessante isso que você falou do racó e do corte nos planos, da montagem. Encaixa assim, super se encaixa. Aliás, a limitação é muito maior no jogo do que na animação. Aqui vou dar um insetzinho ao lado oposto de cada dobra, para poder preservar essa dobra no dedo. Dar um GG aqui e tal. Fazer aqui o lado oposto. O jogo, principalmente na época do PlayStation 2, tinha uma necessidade ali de economizar polígono muito maior também, né? Então, fazer essas transições, qualquer coisa, sempre era muito mais trabalhoso. Os modelos eram muito mais low poly. Low poly hoje é uma linguagem, né? É uma opção, não é uma exigência. Tem quase que um apelo nostálgico quando a gente vê alguma coisa low poly hoje. É igual pegar um jogo aí de plataforma 2D e tal, e ele tem um acabamento de pixel art. Pixel art hoje é uma escolha estética, não é uma escolha de resolução por limitação técnica. Tomb Raider eu vi um meme muito bom. Uma vez que pegaram a Lara Croft e botaram, né, uma antiga do lado da atual. E aí tinha a frase embaixo, né, na antiga, que era toda low poly, tipo a batata que eu descasco. E na outra toda lisinha, a batata que minha mãe descasca. Achei esse meme muito bom. Tomb Raider, por exemplo, parece que é quase que uma aula de 3D, sabe? Adoram pegar o jogo antigo e comparar com o jogo atual. É muito, muito comum isso em Tomb Raider, com a Lara Croft. Ela foi muito representativa para a indústria. Aqui, outra coisa sobre dedo, né? A questão da unha. Nem todo personagem eu vou fazer unha. Isso daí vai depender muito
Se o personagem tem um foco na unha, se tem unha longa, muitas vezes a própria textura vai resolver isso para mim. Aqui no caso da Arlequina, e até porque educacionalmente, né, porque didaticamente eu acho que vai ser interessante fazer a unha. Vou colocar aqui mais um loopzinho para arredondar mais a ponta do corpo, do dedo, né? Mas isso eu não faria em todo personagem, então é uma coisa que eu ia considerar com muito cuidado se vale a pena ou não fazer. Interessante isso que você falou, faz sentido. O caso do Superman, por exemplo, se fosse fazer um dedo do Superman, só a textura já resolveria, porque no traço do Bruce Timm nem cor tem a unha dele. É só a mão mesmo, tudo na mesma cor. Até essa diferença de material, de superfície, e eu consigo fazer na textura, eu consigo sugerir que está um pedaço mais afundado. Na textura não é só um adesivo, a gente tem como mudar ali para ter um pedaço mais reflexivo, um pedaço mais fosco, um pedaço que projeta mais sombra. A gente tem vários canais diferentes de texturização. Então, tem muita possibilidade de acabamento por textura que não precisa de... Gente, se vocês olharem o quanto que uma textura influencia um modelo, vocês vão parar de se preocupar tanto com modelagem. Mas aqui, sobre unha, né? Unha tem um truquezinho legal. Como que eu posso preparar aqui essa ponta do dedo? Primeiro, eu vou fazer aqui um inset, né? Opa, fez inset. E de inset, para poder separar aqui esse pedaço. Eu vou extrudar não para cima, eu vou extrudar para baixo, tá? Eu vou fazer aqui uma piscininha. E tem o macete aqui, na realidade, para dar a sensação de que a unha é unha, né? De que a unha está nascendo aqui da base do dedo e está indo para fora, é que eu posso até colocar aqui um loopzinho aqui para dar uma separada, mas a minha unha vai sair, na verdade, daqui, é como se ela estivesse nascendo, né? Eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer extrusão. Então, ó, minha unha sai daqui, ó. Nascendo mesmo da base do dedo. Eu estou apertando a atalho do 3D Max. Então aqui sim, posso colocar mais loop, dar um acabamento aqui na unha. Se é uma unha mais pontuda, se é uma unha mais arredondada, maior, menor. Aí vai do concept da necessidade de unha de cada um. Puxar aqui. Aqui, né? Essa parte. Mas principalmente a gente tem que olhar como que se comporta aqui no Subdivision, né? E aí olha o acabamento que isso dá. Como fica, deixa eu ver aqui, gente. Ele fica diferenciado, né? Ele dá mais a sensação de que está nascendo aqui da base do dedo. É legal isso porque teve uma sobreposição, uma saliência, né, no 3D e não afetou em nada. Pelo contrário, deixou como deveria, que é um aspecto de unha no dedo ali, no lugar dela, que é o dedo. Eu posso até explorar isso um pouco mais, né? Nada impede de pegar aqui agora, né? Pegar só essa pelinha que eu deixei aqui separada e dar uma puxadinha nela para realmente ela chegar mais para frente aqui, ela cobrir um pouco mais, né? Fazer aqui meio que esse bonezinho aqui, deixar bem puxadinho mesmo. Fica meio que um defeito proposital aí, né? E posso tentar trabalhar melhor isso.
para dar esse efeito, essa pelinha. E vai do acabamento que cada um vai fazer. Aqui eu estou satisfeito por hora, não vou mexer mais tanto. Mas já temos um dedo. Então, vou voltar aqui com a mão, mal tocada, e vou preparar para fazer os outros dedos. Então, esse dedo daqui ficou um pouco pequeno, eu vou aproveitar, vou escalar um pouco mais. O dedo, ele tem quase que o mesmo tamanho da mão. Posso até aproveitar aqui para tentar medir, né? Pegar aqui um pouco a escala melhor. Shift D, vou fazer uma cópia. Shift D, vou fazer uma cópia. Shift D, vou fazer uma cópia. E vou começar a trabalhar agora nessa questão de escala. Então, esse dedo daqui pode ser um pouquinho maior, de repente eu alongo ele aqui só em X, vou deixar ele um pouquinho mais alongado, né? Esse daqui um pouquinho menor. Esse daqui já um pouco menor, né? Uma coisa assim. E também não são todos tão retos assim. Pensando numa posição de descanso, eu posso já tentar trazer para um certo arco. Então vou rodando aqui, né, dando drag, já tentando deixar a mão aqui um pouco mais confortável, né? Uma coisa assim. A mão tá super esticada, né? Depois, através de rigging, é até bom deixar a mão um pouquinho mais em posição de descanso, né? O dedo não fica assim, ninguém anda com a mão assim. A mão fica mais em pontinha. Mas eu vou deixar para isso acontecer via rigging. E o polegar, a gente pode duplicar aqui o dedo também. Né? Só que o polegar ele não é exatamente para cima, que nem está aqui, e nem tem a mesma quantidade de dobras. Né? Qual que é o macete do polegar? Ele, ele é um pouco rotacionado, né? Então eu posso pegar aqui esse dedo e girar um pouco ele, olhando aqui, né? De frente à mão, ele vai ser um pouquinho assim, né? Alguma coisa um pouco mais rotacionado, meio 45 graus. Um pouco mais, sim. E eu praticamente posso excluir aqui uma dobra dele. Então, entro aqui no Edit Mode dele. E todo esse primeiro pedaço dele aqui eu vou deletar. Aqui, Faces. Esse pedacinho aqui que era do inset, né? Eu vou dissolver ele também, para deixar a base um pouquinho mais limpa. Você. Dissolve edges. E agora, então, vou botar aqui na vista de cima. Acho que ele pode ser um pouquinho maior, um pouquinho mais grosso, somente. E vou posicionar ele aqui da base, né? Ele sai quase que da base aqui da mão e chega muito próximo aqui à primeira falange.
Alguma coisa assim, né? Que ele vai ficar. Depois eu completo essa conexão aqui na hora de detalhar. Então agora eu vou começar a preparar para juntar, né, todos os dedos, juntar tudo. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar o modificador de tudo, para ele não influenciar aqui sem querer enquanto eu estou fazendo as operações de junção, tá? Senão ele pode acabar juntando, compreendendo o resultado da subdivisão, é um erro que pode acontecer. Tem um comando aqui no Blender que é o Join, né, que é o atalho Ctrl J, que basicamente ele vai pegar todos os grupos de objeto e vai compreender como um objeto só, né? Então, aqui pode ver que eu tenho 5 cilindros e a mão. Se eu selecionar aqui a mão e pegar depois os 5 cilindros, aliás, eu vou deixar a mão como objeto ativo, né? Lembrando, o objeto ativo é o que está aceso, é o que eu seleciono por último. Eu apertar o Ctrl J, agora eu só tenho um objeto, né? E que dentro desse objeto eu tenho 6 subobjetos diferentes. Mas aqui eu só tenho a mão e o ponto origem, o ponto âncora, ficou aqui em cima do objeto que ficou como objeto ativo, né? Que foi o último que eu selecionei, o que estava com a cor mais forte. E para juntar, o que que eu vou fazer? E eu vou fazer meio que dedo a dedo. Vou entrar aqui no Edit Mode. Essa parte aqui de trás da mão eu vou utilizar depois para mesclar ali com o braço. Deletar, Delete Faces, deixar aberto aqui para me facilitar. E aqui, então, olha, se eu fizer um buracão aqui do lado, eu vou ter dificuldade para prender todos os dedos. Mas meio que a conta já bate aqui, né? Para cada vértice que eu deixei no dedo, eu tenho um vértice para prender aqui na base da mão. Então eu vou deletar, vou fazer o buraco de um dedo, pegar aqui 4 faces, deletar aqui. E agora eu vou mesclar. Qual o procedimento para mesclar? Eu vou selecionar um vértice, o outro vértice aqui oposto, onde eu quero grudar. Eu posso vir com o botão da direita, tem aqui a opção Merge Vértices, né? Que aí eu posso dizer se eu vou mesclar eles, né? Em cima do primeiro vértice que eu selecionei, em cima do último vértice que eu selecionei, ou fazendo a média e mesclando no centro. No centro acaba sendo mais interessante. Depois eu posso procurar outro formato. Mas eu vou fazendo isso aqui em todos eles. Para não precisar ficar clicando com o botão da direita, eu posso usar o atalho M, né? Então posso selecionar aqui dois vértices, M, at center. Aqui dois, M, at center. Por aí vai. 2, M, at center, 2, M, at center. M, at center, M, at center. Então, prendi aqui o primeiro dedo. Aí sim eu deleto aqui o segundo e mesclo o segundo. Por que eu não fiz todos de uma vez só? Porque senão tem dificuldade para mesclar esse vérticezinho aqui nessa ponta. Ele acaba sumindo se eu deletar tudo. Aí eu fico com dificuldade de fazer essa mescla. Então vamos lá. Aqui vou até me preparar aqui um pouquinho melhor. Vou pegar aqui todos esses vértices. Vou botar aqui em raio-x para pegar todo mundo. Chegar um pouquinho mais para cá. Chegar um pouquinho mais para cá. Isso aqui tá bom. E aí, mesma coisa.
Pegar aqui em face. Deletar. Começar a mesclar. M at center. Eu imagino que você vai ter que fazer mais subdivisões de faces aí, né? Porque tá ficando muito colado um dedo com o outro. E aí na mão tem uma certa separação, uma valinha, ou não? Aqui tem um detalhezinho. Aliás, foi bom você mencionar que eu já posso fazer agora. Para criar essa pelinha, eu posso fazer por aqui. Olha, eu pego aqui o knife, abro um losanguinho aqui. É parecido. Eu vou fazer um espacinho. Aqui tá dois triângulos. Aí eu pego essa edge aqui do meio e vou dissolver ela. Aqui, dissolve edge. Então ele cria essa pelinha daqui, né? Ele fica um polígono aqui meio tensionado, que quando o dedo abre, ele faz justamente esse comportamento de pelinha. Se eu der uma puxadinha aqui depois, né? Aqui eu ainda não arrumei. Mas aí essa preparação que eu fiz aí desse losanguinho cria essa pelinha da separação dos dedos. Mas aqui ainda preciso melhorar um pouquinho o formato. Sim, legal. Essas partezinhas aqui na gravação depois, vocês podem até estar acelerados, né? Só me vendo aí fazer um procedimento repetitivo. A minutagem até que resolve, porque aí a pessoa pode prosseguir para um próximo passo. O bom da minutagem também é isso. Beleza. Até porque você fez um processo repetitivo, mas teve esse parêntese da minha dúvida, né? Do entre Aham. dedos. Então, acabou não ficando nem tão repetitivo assim. Aqui o que eu não estou tendo muito, né, de novo, é capricho. Eu não estou tendo tempo, né, para dispor aqui para achar tanto os melhores formatos, tô mais focando nas estruturas. Aqui, ó. Name it center. Batendo certinho, né? É meio que negócio de pensar em tudo. Matemática, é só contar antes. E aí o dedão, mesma coisa aqui, né? Aqui eu só tenho duas faces. Já pego aqui antes, faço aqui mais uma, né? Vou até criar umazinha aqui só para preservar aqui uma borda. Eu posso fazer. Spaces. Ai, ai. Humanas altas. É engraçado que assim, se é porque você teve a estratégia, né, de ir pelo fazendo o cálculo certinho, que dificilmente daria errado. A não sei se calculasse errado.
Mas antes de fazer, dá a impressão que vai virar triângulo, cara. E só depois que você faz a junção no all center que fica certinho como estava estipulado. Isso é muito engraçado. O- a gente sempre conta assim, faces, edges, vértices, a gente sempre tenta pensar em números pares, né? Dificilmente você vai ter um triângulo saindo quando você está partindo de bases de números pares. Se você está botando ali um número tipo 7 faces, 13 faces, vai dar alguma coisa esquisita. Em algum momento aquela sobra vai te atrapalhar. Vou botar mais umazinha aqui. Ó, praticamente já tem uma mão aqui funcional. A base ainda está super caixinha, né? A gente precisa gastar um tempo aqui, se olhar para a mão de vocês. Então aqui na base do dedão vai ter uma almofadinha um pouco melhor, né? Aliás, na palma da mão a gente tem 3 grandes áreas. Tem uma almofadinha que tem que entrar aqui. Aqui tem uma outra almofada. Aqui tem um vácuo, né? Fica um buraquinho. E aqui nos dedos ele faz mais uma almofada. Então precisa esculpir aqui esses volumes. E a mão, como você falou, né? Cheia de relevo. O próprio polegar mesmo, ele fica meio que mais abaixo do que os outros dedos. Então, ele não é na mesma direção, se parar pra pensar. Então, são Aqui várias precisa descer bem nuances. ele. Bem Pois é. observado. É porque eu tô vendo aqui minha Mais mão. crítico. Eu não tô com a câmera ligada, mas eu fico toda hora vendo minha mão. Eu fico vendo você fazendo e vendo a minha mão só pra fazer comparação e ver, assim, porque é muito legal isso. É por isso que eu É tô vendo todo aqui mundo, né? agora. Todo mundo assim. Eu tenho certeza, tá todo mundo Eu assim. tô assim mesmo. Eu tô bem assim. Veia, Lorena, é textura. Não vou nem estressar em modelar veia. Até porque a veia tem um comportamento, né, se a gente olhar com cuidado, principalmente quem tem a pele mais clarinha, né, que a gente acaba vendo mais as veias, tem um comportamento de luz aí que a gente não vê a veia. A gente vê a cor da veia meio que saltando atrás de uma transparência da própria pele, né, que a gente compreende essa profundidade da pele com a veia lá no fundo. E tem um material para simular isso, tá? Esse comportamento de pele se chama subsurface scattering. E não é só de pele, tem outros materiais que têm isso. Se a gente pensar em sabonete, em mármore, deixa eu ver o que mais que pode colocar. Líquidos turvos, tipo um suco de laranja, alguma coisa assim, tem esse comportamento. Subsurface scattering. E a veia, né, eu colocaria num canal com mais profundidade. Então, quer dizer, a veia não vai aparecer sempre. Ela vai aparecer de acordo com a condição de luz. Se estiver propícia, se bater uma luz forte, a gente vê mais o que está no fundo, né? Não fica só aquela casquinha. Compreende que é um material que tem uma certa profundidade. É o que faz, por exemplo, esse material, se a gente passa a mão na frente de um abajur, alguma coisa assim, que a mão meio que acende, fica vermelhinha, e a gente vê um pouco mais o que está lá dentro. Ele simula isso também. Vou botar aqui no chat. Subsurface scattering. Isso aqui. Aham. E- Então, aí tem um detalhe. Eu tô adorando ter essas conversas, tá? Quando a gente faz escultura, e escultura no ZBrush, aqui no próprio Blender, muitas vezes o pessoal chega a nível de poro, né? Eles estão ali esculpindo cada mini relevo. Só que eles não vão aproveitar isso tudo na mesh, tá? Na animação. Para poder animar, eles vão ter que fazer uma versão simplificada desse modelo. Todos esses detalhes que eles esculpiram
Eles vão descartar. Só que para que eles vão aproveitar? A partir dessa escultura super, super, super high poly, né, que tem esses detalhes, eles podem gerar justamente a textura. É um processo que a gente chama de texture baking. Então eles meio que usam esse modelo super detalhado que eles esculpiram justamente para fazer esse mapa de relevo, esse mapa de sombra, né, e depois isso volta como textura. Você tem o melhor dos dois mundos. Você tem uma malha simplificada, tendendo ao low poly, mas o resultado de renderização ele é high poly e vai ter o resultado que vai levar em consideração a escultura high poly que a pessoa fez. Aqui eu teria que fazer aqui a estruturazinha no meio de cada dedo. Ah, não vou fazer não. O que mais que eu posso fazer aqui? Ó, posso botar mais um loopzinho aqui. A gente tem um ossinho aqui antes de cada dedo, né? Acho que todo mundo já entendeu aonde que eu vou chegar com esse ossinho. O que, que a gente pode fazer nessa marcação? Um setzinho. Vem aqui, a dobra de cada dedo. Insert. Insert. E começa a montar. Então aqui, mais para cima, poder marcar realmente. Aqui vai ser um pouco mais marcado, um pouco mais próximo. Eu estou usando o GG, né, para poder deslizar aqui um pouco melhor em cima de onde tem as arestas. Aqui ele pode chegar um pouco mais para trás, de repente mesclar mais com a palma da mão, deixar ele marcando mais próximo ao dedo mesmo. E aí, como é que tá o final de período na ECO, pessoal? Fazendo um small talk aqui enquanto eu estou ajustando. Pergunta não, que dá gatilho. A Júlia até riu aqui no comentário. Esses dias estava com ela e com o Matheus conversando lá na Eco, falando sobre os trabalhos finais e, nossa, é complicado. Eu sei que é o final de período, fica muito nítido quando a coisa tá apertando, porque começa a diminuir muito o quadro da aula. Na minha eletiva, então, de publicidade, pô, no início do período tinha turma lá com quase 20 pessoas. Agora, 4, 5, né? Porque matéria eletiva, a primeira a ser sacrificada. Pior que realmente, cara, pra pensar realmente. Mas qual era a eletiva de publicidade que você dava? Eu nem sabia que tu tinha também eletiva lá. É de tópicos especiais em criação. Ah, Então, era uma o de nome não terça-feira diz. de manhã? Isso. Ah, com a União, acho que ela chegou a fazer. Ela comentou uma vez comigo que ela tava fazendo. Ela fez sim, fez sim. Dessa vez eu puxei muito, né, para parte de Web3 e metaverso. Os outros anos eu estava falando mais de realidade virtual. Esse O que ano eu seria fiz o um pouquinho diferente. Web3? A internet levando em consideração a identidade, a questão de envolvimento com cripto,
a evolução da internet como a gente compreende hoje. Ah, sim, A gente interessante. está hoje numa época que a gente considera Web 2.5, né? Que a gente não está mais na Web 2, quando a internet entrou na era das redes sociais, né? Isso tudo, a gente está preparando para uma transição para esses outros espaços. Ah, sim, até porque realmente o Facebook e outras redes sociais não era como era em 2011, por exemplo, né? Hoje virou outra coisa Não, já. se a gente pensar em Web 2, a gente volta ao Orkut, a gente volta para Ah, outras sim, redes. verdade. Realmente era outro mundo ali. Era internet, não era internet dos anos 90, mas também não é o que é hoje. Não Virou era outra aquela coisa. internet que a gente só acessava os sites, né, criados por empresas, assim, foi quando a gente começou a dar voz aos usuários, aos criadores de conteúdo, Uhum. então o conteúdo sendo gerado por usuários. Sim, sim. Muito louco isso. Interessante. Então aqui, vamos ver como é que tá ficando no vídeo. A mão tá meio magrinha ainda, tá meio murcha. Vou fazer um pouco mais de volume. Acho que vai mudar quando você fazer aqueles travesseiros que você disse, né, embaixo, que fica próximo do É, polegar e no outro lado, né, em vou fazer oposição. então aqui. Elas estão saindo. Acho que a internet caindo. O Matheus parece que ia comentar alguma coisa no chat, mas saiu. Acho que é porque deve ter caído de novo. Aí, voltou. A Carol tinha me perguntado, gente, antes da aula começar de fato, sobre as entregas, né? Aí, de novo, eu não sei quantos vão querer fazer entregas práticas, quantos vão querer fazer um texto, mas como eu tinha falado antes, eu estou levando essa disciplina muito como um laboratório. Apesar de não ser um laboratório, tá? De eu precisar ter emissão de nota, tudo mais, estou levando muito como um espaço nosso de experimentação no laboratório. Estou bem tranquilo mesmo. Aí, quem optar por fazer uma entrega prática, né, faz uma experiência de modelagem, compartilha. Quem quiser partir para o caminho de uma entrega teórica, se não tiver condição ou tempo de modelar, aí aquela reflexão sobre como que a própria aula contribuiu, né, para onde você quer atuar no audiovisual, seja com produção, com direção. O prazo seria até quando mesmo? Porque como tem essa coisa do seu contrato, né? A gente fica meio Então, perdido com isso. meu contrato vence dia 18. Dia 18 eu já preciso estar com as notas emitidas, porque eu Às não sei 18 se eu de vou julho, né? continuar de julho. Ah, Eu tá. não sei se eu vou continuar podendo acessar o SIGA, ou se o SIGA vai me barrar na porta, né? Como professor, se eu tivesse em contrato. Então, como eu não quero correr esse risco depois de terminar com uma situação aí com a turma toda indeferida, né? Aí tô. Vamos colocar aqui um prazo, deixa eu abrir aqui o calendário. Vamos tentar fechar na semana, do dia 10 ao dia 14, tá? Aí todo mundo entregar tudo. Me dá pelo menos aí o fim de semana, 15, 16. Ah, Pokémon legal. E assim, gente, se não tiver perfeita modelagem, as incursões aí de vocês, entrega aonde conseguiu, tá? E até isso dá margem para a gente falar sobre. Aqui na mão vai precisar de umas malandragens também. Eu vou antecipar um problema aqui com vocês.
Só ajeitar aqui um pouquinho. Tranquilo, Guilherme. Bom, aqui qual que é a situação que a gente tem, né? Vocês viram como que para conseguir mesclar o braço, né? Para mesclar, desculpa, o dedo com a mão, eu precisei fazer uma conta para garantir que tudo estava batendo, né? Para garantir que eu ia ter 8 vértices em cada ponta. Então, deixa eu esconder aqui a mão, voltar aqui o corpo. Corpo. Aqui no Gitmode. Corpo. Quantos vértices eu tenho aqui? Na chegada aqui do braço? 8. 8, né? Aqui. Eu tenho 8 vértices. Olha o BO agora. E agora? É isso que eu tava pensando. Não tem como tirar esses vértices, né, e deixar só os de cima, né? Então, vou precisar começar a ter umas estratégias aí de redução de loop, né? De manipulação, porque eu não posso deixar chegar com isso tudo lá, senão eu vou me enrolar para poder juntar, né? Então, deixa eu passar aqui algumas estratégias para vocês, para a gente simplificar, porque são coisas também que acontecem toda hora, tá? O que eu vou mostrar aqui agora, assim, é mais fácil a gente entender num plano, porque depois isso se repete. É mais sobre manipulação de loop. Então, vou criar aqui um planinho. Nesse plano, vou entrar na Edit Mode. Vou colocar aqui um dois, tá. Fiz aqui uma certa quantidade. Qual que é a situação aqui? Eu tenho 5 vértices ainda daqui, 5 vértices aqui em cima. O que que eu posso fazer para de repente sair com os 5 vértices aqui e reduzir a contagem aqui para cima? Hum. Aí tem algumas estruturazinhas que eu posso tentar fazer aqui com o knife, tá? Basicamente, o que que eu vou fazer? Posso já começar aqui para me ajudar a enxergar. Já, de repente, dissolver aqui. Vou dissolver a face. Dissolver aqui a edge do meio aqui. Vou dissolver isso aqui também. Dissolver essa edge. O que que eu vou fazer aqui para forçar essa contagem? É quase que um fake inset, né? Eu vou fazer um loop que está saindo daqui, dar a volta e encontrar com outro. Então eu posso pegar o knife, tipo, pegar essa continuidade. Ao invés dele fazer aqui, ele vem aqui para o meio da face, faz a curva para o meio da face e emenda com outro. E aqui eu fecho na diagonal para manter o quad. Então, ó, fazendo esse tipo de solução, eu consigo sair, né, com 5 vértices e eu cheguei aqui em cima com 3, né? Por quê? Porque eu peguei esse loop
fiz a curva com ele, fiz a curva e emendei com o outro. Então eu vou começar a procurar ali na mão, né, naquela geometria, alguns pedaços que eu posso começar a remover, né? E eu vou removendo de dois em dois. E com isso eu vou começar a descer o meu vertex count para a ponta lá para bater com 8. É por isso que somos, Guilherme, artistas técnicos, né? Não somos exatamente artistas. A gente tem o lado artístico, mas tem um quê de domínio técnico para viabilizar, né? Pois é, eu tava comentando aqui no chat que, na verdade, isso é mais geometria, né? Na verdade, uma pessoa que tem domínio, né, tem um conhecimento legal sobre geometria, sofre bem menos na hora de pensar em criar, né, essas faces, por exemplo. Olha, e isso daqui, assim, vem muito da hora de voo, tá? Assim, do tempo. Eu sempre chamo de HBC, é hora de bunda na cadeira, né? No início, quando a gente está modelando os primeiros personagens, a gente meio que trava nesses pedaços, a gente fica olhando, porra, e agora? Como é que eu posso fazer, né, para poder aqui diminuir o vertex count ali na outra ponta? E aqui esse corte, o que que eu vou fazer com esse loop? A gente vai dando umas travadas, mas as situações vão se repetindo, a gente vai acostumando. Isso aqui que eu mostrei aqui num plano, isso daí acontece no personagem inteiro. Vai acontecer no pé, vai acontecer na mão, vai acontecer na orelha. Eu posso precisar fazer isso no pescoço, de repente, se eu tenho um busto mais detalhado e a cabeça mais low poly, ou ao contrário. Só que qual que é a dificuldade? É eu pensar nessa solução que aqui eu mostrei num plano, eu conseguir enxergar ela num objeto que está em outro formato. Tá? Eu entender essa topologia para aplicar em outro pedaço. Mas é muito isso. E aí, Gabriel? Você comentou disso de ser da questão da repetição, de fato, é uma coisa que faz muita diferença. Mas na minha cabeça, por exemplo, eu só fico muito na questão do quadrado e do retângulo. Eu esqueço que, por exemplo, existe trapézio, existe losango, que são outras variantes de quadrângulo que eu poderia usar na topologia, e eu esqueço disso. Aí eu perco meu tempo, né? Podendo adiantar. Tem uma outra solução aqui que é um pouco menos delicada, né? Assim, ela vai ter um resultado um pouco diferente na subdivisão, mas que é bom conhecer também, tá? Sobre isso. Então, vou dar aqui umas divisões, beleza. Que também vai fazer 3 virar 1, né? Que é o seguinte. Eu posso deletar aqui o meio, né? Então, vou fazer aqui a mesma coisa que eu estava fazendo antes. Vou pegar aqui, vou dissolver, reset, né? Aliás, vou até fazer por aqui, né? Aqui eu vou dissolver. Essa daqui é um pouco mais agressiva, né? É bom conhecer também. Aqui, ao invés de fazer o loop, que nem eu tinha feito, né? Fazendo essa estrutura meio que de inset, o resultado do loop cut vai ser mais parecido com aquela pelinha que eu fiz no meio do dedo. Então, é cortar aqui direto em triângulo, cortar direto aqui, né? Então, dois triângulos, o que que eu faço? Dissolvo o meio. Ah, ficou um triângulo aqui. Negativo, isso não é um triângulo. Isso aqui é um quadrilátero. Só está aqui em formato de triângulo, mas a gente consegue, né, colocar aqui em losango. Então, isso vai me dar a topologia um pouco diferente, ao invés de ser um inset, meio que o meu fluxo de malha aqui, ele fica invertido, ele faz esse cruzamento, mas pode ser interessante também dominar, de repente, entender isso para alguma outra necessidade de topologia, né? De repente eu preciso fazer isso para emendar ali dois dedos, aí posso ter um volume aqui que vai ser mais interessante, né? Ter esse tipo de controle. Aí, sei lá, situações diferentes, necessidades diferentes. É bom dominar também. Voltando aqui então para a mão. Vou recuperar ela aqui. Vou começar a procurar então essas oportunidades. Eu posso começar aqui de cima já. De repente aqui, já pego dois aqui, passo um e dá no outro, ó.
Primeiro vamos contar, né? O Blender me dá essa contagem? Não lembro. Vamos ver aqui. Deve dar. Ainda não tem algum lugar aqui também. Então, os vértices selecionados? Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 vértices. Preciso cair de 20 para 8. Isso é uma senhora redução. Então vamos lá. Aqui eu já tiro 2. Pego daqui. Pego daqui. Dissolve edges e emendo um no outro. Então, knife. Ó, mesma coisa que eu fiz naquele planinho. Vem pro meio da face. Vem aqui. Emenda com o outro meio. E fecha aqui a quina. Pego aqui do outro lado, mesma coisa. Select, dissolve edges, knife. Ó, já sumiram 4, então de 20 eu já caí para 16 lá do outro lado. Aqui eu vou procurar outras oportunidades de fazer isso. Então, dissolve edges. E knife. Dissolve edges. Beleza. Então aqui eu já caí para 12, tá? Professor, no outro lado você não fez o desse Yeah. lado esquerdo. Obrigado. Tava dormindo ponto. Nada. Eu já dei estranho, porque você estava tão no ritmo, aí do nada você foi e esqueceu. Mas aí É, eu foi tinha necessidade de indicação falar. minha. Ah, sim. O que que eu posso fazer aqui? De repente, para não precisar estragar tanto a mão também, né? Estragar, manipular tanto a mão, eu posso fazer a mesma coisa no braço, só que para aumentar o poly count, ao invés de diminuir. Então, eu posso criar mais 2 loopzinhos aqui no braço para poder chegar aqui com 12, bater com os 12 que eu deixei lá na mão. Então, posso abrir aqui o Edit Mode do braço, de repente pegar, sei lá, trazer um pouco para cá, né? Aí é só verificar onde vai querer fazer isso. Eu já estou com 8. Aproveitar para tentar marcar de repente mais algum músculo. Deixa eu sair daqui. Vem até aqui no meio. Fecha aqui no meio da face. Esse corte ficou bizarro. Deixa eu confirmar aqui. Esse outro que criou ali, depois eu deleto. Para aqui no meio da face. Ele não cortou aqui. Corta. E fecho para cá. Aqui vou acertar essa topologia. Esse daqui que ele criou que eu não queria, eu vou dissolver. Aqui do outro lado, mesma coisa. Dissolver esse aqui. E knife 10. Aí posso fazer isso mais uma vez, de repente aqui atrás,
Vou fazer mais uma vez aqui mais próximo ao pulso, vai me ajudar a ter um detalhamento maior aqui também, e vai me ajudar a crescer aqui. É muito do. Ou faço mais uma reduçãozinha lá na mão, tanto faz. Vou fazer o seguinte. Lançando aqui. Vou fazer mais uma vez isso. Fica mais simples a gente repetir a solução. Fazer aqui na parte de trás. Para cá, daqui. Agora já bateu 12 com 12, né? Ainda me deu aqui uma base para de repente me ajudar a crescer aqui esse músculozinho aqui, se precisar. Então agora eu posso pegar aqui a mão. Tá gigante. Aliás, eu fiz a mão errada, né? Era para ter feito a outra mão. Eu fiz a mão esquerda e eu estou modelando o personagem do lado direito aqui. Tudo bem. Posso inverter aqui, entrar aqui no. Aqui já dá para inverter. Mirror. X Global. Invertir aqui para o outro lado. Trazer para cá. Obviamente essa escala está errada. Então, aqui. Certo. Professor, não era melhor duplicar essa mão para botar no outro também ou não? Por conta do Então, aqui o outro mirror. lado está com mirror. Quando eu Ah, encaixar aqui, juntar. já vai fazer. Ah, entendi. Vamos tentar entender um pouco aqui ó, o tamanho da mão da referência. Está gigante ainda. Acabou ficando fina. Vou precisar dar um pouquinho de volume para ela. Ou o dedo está muito longo, não sei. Tá. Considerar que tá, aqui assim está certa e depois eu. Um pouquinho grande ainda. Depois o resto é detalhe, né? E agora, para juntar, eu faço a mesma coisa que eu fiz com os dedos. Eu vou selecionar a mão e depois o corpo. Tá? Aliás, vou tirar os modificadores dos dois para poder não ter nenhum problema com isso. Vou até tirar o mirror aqui temporariamente. Seleciona a mão, depois o corpo. Né? Por que eu estou mantendo o corpo como objeto ativo? Porque aí depois o ponto pivô que vai sobrar, né, o ponto de origem, já está aqui no meio do corpo. Já é o ponto que eu estou usando para fazer o mirror. Se eu faço isso e depois a mão para poder mesclar, ele vai ficar com o ponto de origem na mão. Vou até fazer. Aí se eu coloco o mirror, ó a zica. Ctrl Z, mão, depois o corpo, é, Ctrl J, juntei, mão, depois o corpo, Ctrl J. Agora juntou. Agora se eu aplico o mirror, ó, a outra mão já está aqui.
Beleza. Tranquilo da mão? Tudo fluindo bem, gente? Dúvidas, comentários? Eu não tenho uma referência clara aqui do braço, né? O que eu tentei seguir aqui é meio que um arco aqui do que seria aqui um compasso, né? Mas eu já cometi esse erro, tá? O primeiro personagem que eu fiz, que era uma Dark Elf, eu fiz ela não estava em pose A, que nem tá aqui. Ela estava em pose T. O braço dela estava assim, né? Nessa direção. E eu meio que perdi a mão, perdi a proporção na hora de fazer o braço, e o braço dela ficou super comprido no final. E eu segui, né? Eu já tinha feito mapeamento, tinha feito rigging e tal, né? Texturizado. Lorena, a hora que eu fechei o braço dela, ela virou orangotango, assim. O braço dela fechou, veio aqui na canela. Ficou uma parada bizarra. Eu falei, putz, grilo, agora. Aí eu fiz uma solução meio gambiarra, né, que eu criei um morph para poder pegar o braço e encolher, né? O morph a gente usava muito no Max para gerar principalmente expressão facial, mas aí eu criei um morphzinho para poder fazer o braço encolher, criei um controle, na verdade eu acabei ficando com um controle meio da Alcine do Street Fighter, né? Eu tinha um controle que alongava e encolhia o braço da personagem. Porque a minha referência adequada foi um desenho que eu fiz, né? E eu sou um péssimo desenhista. Eu não. Eu fui o culpado, né? Aquela música, não preciso de ninguém para fazer merda comigo. Fui eu ali fazendo aquela referência. Nada. É, Mas o mercado tá aí por isso, né? Cada um tem uma skill diferente, cada um tem uma especialidade diferente. Mas foi mais ou menos a referência que eu segui aqui para pegar esse tamanho de braço. Mas provavelmente o braço está muito grosso, ela tem um braço bem fino. Tem que marcar aqui, ela tem isso aqui bem detalhado. Esse formato de braço com certeza não está pronto, tá? Sim, se a gente seguir isso, tem essa questão do personagem ter ali, de repente, 6 cabeças e meia de altura, 7 cabeças, vai depender, né? É, Seguir a própria proporção do rosto, que vai dar também o tamanho da mão. Então, tem uma série de proporções aí que dá para tentar roubar, mas tem que dominar também essa questão de proporção de desenho. Deixa eu ver o que vale a pena fazer aqui ainda hoje. Acho que aqui a cabeça. A cabeça dela, aliás, não estou muito satisfeito ainda não. Vamos fazer aqui esse pomponzinho dela para ver se melhora um pouco. Deixa eu tirar aqui o Subdivision, o Kit Mode. Eu posso fazer aqui. Pegar aqui umas 4 passes. Deixa eu ver se aqui está batendo mais ou menos a posição.
De repente seria até mais daqui, ele meio para trás. Aqui ele vai sair com 3. Tudo bem, não é exatamente um problema. Vou fazer um extrude aqui. Extrude, grab, scale. Eu não conheço esse curso, não. Confesso que eu achei que você ia fazer a touca da Arlequina separado da cabeça dela. Mas aí é aquela coisa do contexto, né? Não tem necessidade de fazer ela sem a roupa, né? Sem um traje, então dá pra fazer isso que tá fazendo agora, né? Eu não sei se eu vou querer fazer ela tirar, né? Ou até se teria outra topologia, se ela fosse tirar. Bem mais para trás aqui, essa parte, principalmente. Essas faces daqui, a gente botar de lado, ligar aqui o raio-x. Essa e essa, olha onde elas têm que estar, cá atrás. Começar a acertar aqui esse volume da cabeça fazendo isso. Então, isso aqui eu já sei agora que vai fazer sentido também, mais para trás. Idem, idem. Cut, cut. Aqui eu fazer tipo que eu fiz o Blender.
Scale. Ficou super amassado, agora é só ajeitar. Ou posso botar uma bolinha e prender também. Aqui não tem tanta necessidade assim de uma topologia. Eu não botei uma expressão aí de pompom, né? Então, tá melhorando, só para a gente entender onde que a gente está. Tá aqui Subdivision. Trazer aqui um cut, dar uma soltadinha. O personagem vai aparecendo. Show. E é isso, gente. Acho que eu vou parar por aqui hoje. Não tem nada que eu consiga começar agora e terminar que vai valer a pena. E também a aula já ficou longa, a gente já fez bastante coisa. E por hoje a gente avançou bastante, né? Com a parte da mão, a parte da contagem aí, do fluxo de malha.